Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia. E nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre a ciência geográfica, entendendo algumas particularidades dessa disciplina. E de um modo especial, nós vamos tratar hoje aqui sobre espaço geográfico, paisagem e lugar. Três categorias de análise da geografia muito importante para a gente entender a dinâmica ao nosso redor, esse mundo em que a gente vive. Então, de uma forma bem introdutória, é importante a gente entender o que é geografia. Se a gente for analisar a etimologia da palavra geografia, geo vai significar terra e grafia vai significar estudo. Então, geografia de uma maneira um pouco mais ampla seria exatamente o estudo da terra. Seria analisar as transformações, as dinâmicas que ocorrem no planeta em que a gente vive. E para a gente entender de uma forma geográfica a dinâmica desse mundo em que a gente vive, a geografia ela vai se dividir em algumas categorias, né, de análise, que vai analisar as particularidades do mundo de uma forma um pouco mais simples, de uma forma um pouco mais detalhada. Então, dentre esses aspectos da geografia a serem analisados de forma detalhada, nós vamos observar hoje, nessa aula, o estudo do espaço geográfico, da paisagem e do lugar. Mas o que seria de fato, né, esse espaço geográfico? O espaço geográfico, de uma forma um pouco mais simplificada, vai ser exatamente esse espaço vivido, esse espaço transformado pelo ser humano. Então, uma cidade, uma rua, uma praça, é exatamente componentes que fazem parte do espaço geográfico, porque é um espaço modificado pela ação humana. Então, o espaço geográfico ele vai exatamente analisar essa dinâmica, essa relação entre a sociedade e a natureza, o comportamento entre as duas, entre sociedade e natureza, que de certa forma não é uma relação harmoniosa, é uma relação conflituosa, porque o ser humano, de certa forma, ele, principalmente no sistema político que a gente vive, que é o capitalismo, o ser humano de todas as formas ele modifica, ele transforma a natureza e muitas das vezes não é uma transformação benéfica para a natureza. Então é muito comum a gente observar desastres ambientais provocados pela ação humana. É muito comum a gente observar nos telejornais, né, as mudanças climáticas provocadas, né, pelo ser humano. E tudo isso está relacionado com o espaço geográfico, porque o espaço geográfico é palco dessa relação, é palco dessa visualização, desse embate entre a sociedade e natureza. Como eu falei anteriormente, uma relação conflituosa, porque o ser humano, de toda forma, ele visa principalmente o lucro, em detrimento do bem-estar de um meio ambiente saudável. Então a natureza cada vez mais está sendo desgastada. Então o espaço geográfico ele vai evidenciar para a gente exatamente essa relação entre a sociedade e a natureza. Outra categoria de análise muito importante é a categoria de análise da paisagem, porque a paisagem ela vai se manifestar dentro do espaço geográfico. Mas o que seria a paisagem? A paisagem, de uma forma conceitual um pouco mais simplificada, seria tudo aquilo que os nossos sentidos eles conseguem abarcar. Alguns autores afirmam que o conceito de paisagem se relaciona a tudo aquilo que a nossa visão alcança. Então seria um conceito errado,
mas seria importante a gente acrescentar que a paisagem também ela está relacionada com os sentidos, com o tocar, com o ouvir, com cheiros, porque a paisagem ela tem cheiros, a paisagem ela é viva. Então, para que esse conceito ele se manifeste de uma forma inclusiva, seria importante a gente não apenas dizer que a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, mas a paisagem também está relacionada aos sentidos humanos, tato, o paladar, a audição. E a paisagem, ela pode se manifestar para a gente de duas formas. Uma das formas que essa paisagem ela pode se manifestar seria a paisagem na sua forma natural e a paisagem em sua forma humanizada, em sua forma modificada. Eu trago para vocês, né, aqui dois exemplos, né, de duas imagens. Nessa imagem, eu queria que vocês refletissem, eu queria que vocês me dissessem, vocês conseguem enxergar uma paisagem humanizada ou vocês conseguem enxergar uma paisagem natural? Essa imagem aqui é para reflexão. Outra imagem que eu trago para vocês é essa outra imagem bem aqui. Ela seria uma paisagem humanizada ou ela seria uma paisagem natural? Então, essas duas imagens aqui, ó, acho que está dando para vocês visualizarem bem. Elas nos trazem, elas nos traz para a gente, né, algumas respostas. O que seria essa paisagem natural? E o que seria essa paisagem humanizada? A paisagem natural seria essa paisagem onde o que a gente consegue visualizar, sentir, seria exatamente mais relacionado àqueles aspectos naturais. Que é exatamente essa imagem aqui, ó. Nessa imagem você consegue observar muito mais aspectos naturais do que aspectos humanos. Então, a interferência humana nessa imagem, ela é mínima. A gente não pode dizer que a interferência humana nessa imagem aqui é nula, não. Porque como a gente sabe, todas as ações do ser humano, de alguma forma, elas vão influenciar no clima, no ambiente de uma determinada região, no regime de chuvas, na temperatura. Então, mesmo essa imagem mostrando para a gente que ela é uma imagem natural, que mostra aspectos da natureza, ela não é uma paisagem 100% natural, porque a interferência humana, ela praticamente ela está em todo o planeta. Já essa imagem aqui, ela é uma imagem que ela evidencia para a gente uma paisagem um pouco mais humanizada. É muito mais evidente aspectos de transformação humanos. Então você observa, nessa imagem você observa praças, você observa prédios. Então tudo isso aqui um dia poderia ter sido uma floresta. Então essa imagem aqui um dia, ela poderia ser uma imagem, ela poderia ter sido uma imagem mais naturalizada, mas a ação humana, a ocupação principalmente, ela exige que a paisagem humana ela seja cada vez mais modificada, transformada. Então, de uma forma mais simples você entender, a paisagem é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem sentir, aquilo que a nossa visão alcança. E é importante, né, lembrar que nem sempre a paisagem ela vai se manifestar dessa forma aqui, ó, bonita. Não, a paisagem também ela pode ser uma paisagem feia, ela pode ser a imagem de um lixão, ela pode ser uma imagem de uma ocupação muito precária, sem saneamento básico. Então, muitas das vezes, é colocada para a gente a paisagem como algo bonito, como algo bacana, mas não, a paisagem é tudo aquilo que a gente observa, que a gente sente ao nosso redor. E muitas das vezes a realidade ao nosso redor, ela é uma realidade cruel, não muito bonita de se observar. Então,
Já falamos sobre o conceito de espaço geográfico, que é o espaço vivido, que é o espaço transformado pela ação humana. O espaço geográfico é o palco da relação da sociedade com a natureza. Observamos também a parte conceitual de paisagem, que é tudo aquilo que os nossos sentidos eles conseguem abarcar, que os nossos sentidos eles conseguem observar, sentir, tocar, ouvir, né? E outro conceito muito importante também que a gente não pode deixar de comentar seria exatamente o conceito de lugar. Então já observamos espaço geográfico, paisagem e agora é importante a gente entender o conceito de lugar. O que seria o lugar? O lugar seria exatamente uma porção do espaço geográfico onde você tem uma relação de afeto, onde você tem uma relação de identidade com aquele lugar. É uma porção do espaço que você pode julgar como seu. É o meu bairro, é a minha casa, é a minha cidade, é a minha rua. Mas é importante a gente colocar que esse meu não é apenas no sentido, né, no sentido de posse. Não, porque se a gente for para o sentido de posse, já seria uma outra categoria de análise, né, que a gente poderia até tá estudando em outra oportunidade. Então, espaço geográfico, aliás, o conceito de lugar, ele está muito relacionado à questão de afetos, a questão de identidade, exatamente aquela porção, né, do espaço onde você não quer que ninguém fale mal, ninguém quer, ninguém quer que você fale mal você não quer ouvir alguém falando mal do seu bairro, você não quer ouvir alguém falando mal da sua rua, mesmo que ela tenha todos os problemas possíveis, mas você não consegue ouvir alguém falando mal do seu lugar. Por quê, professor? Porque o lugar é algo afetivo, é algo que você defende em qualquer circunstância, você defende. Então, o lugar é algo mais subjetivo, é algo mais relacionado a afeto. Então, gente, dentro de tudo isso que eu falei, a gente vai agora fazer uma revisão, né, exatamente para saber se você entendeu. Então, vou reforçar aqui mais um pouco, né, sobre tudo isso que eu já falei, exatamente para que você consiga assimilar de uma forma um pouco mais adequada, mais consistente, né? Então, de início, eu comecei falando sobre a questão da ciência geográfica, da simbologia que tem por trás do nome geografia, que seria exatamente o estudo da Terra, o estudo do mundo onde a gente vive. E dentro do mundo que a gente vive, a gente tem o espaço geográfico, que é o espaço vivido, é o espaço onde a gente consegue observar as relações, as dinâmicas da sociedade com a natureza cada vez mais transformada de uma forma feroz, a natureza cada vez mais dando resposta para o ser humano de uma forma cada vez mais catastrófica. Então, o espaço geográfico é palco dessa relação desarmoniosa, né, da sociedade com a natureza. Nós também analisamos o conceito de paisagem, que é tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem abarcar. É o tato, é o ver, é o ouvir, é o sentir de forma geral. E essa paisagem, a gente pode observar que ela pode ser uma paisagem humanizada, ou seja, uma paisagem um pouco mais modificada pela ação humana, e uma paisagem natural. Mas esse natural, como a gente viu anteriormente, não é um natural 100%, ele é um natural também que pode ser, que pode ter um dedinho ali da ação do ser humano. Já a gente viu por último a questão do conceito de lugar, que é exatamente esse lugar, o lugar é uma porção do espaço
onde você constrói laços afetivos, afeto, né? Então, gente, essa foi a nossa aula de geografia, abordando os conceitos de espaço geográfico, paisagem e lugar. Até a próxima, se Deus quiser.